Então, o objetivo desse vídeo hoje é falar sobre o processo de cominuição. Então, como na aula nós falamos sobre o minério de ferro, aqui eu vou falar especificamente sobre o processo de concentrado de cobre. Então, o que é a cominuição? Basicamente, nós vamos fragmentar a nossa rocha, uma vez que nós temos o processo de extração do minério, nós temos a lavra, onde o minério vai ser retirado, vão ser retirados ali os grandes blocos, que vão ser transportados pelos caminhões fora de estrada, para as carregadeiras, enfim, e vão alimentar lá a nossa britagem. A britagem é a via seca do projeto, especificamente desse projeto que eu estou falando, de uma planta de concentrado de cobre, onde nós necessariamente vamos ter via seca e via úmida. Então, passei pela britagem, nós vamos ali triturar aquele primeiro maciço que nós temos, os primeiros blocos, e vamos cominuir esse minério, Nós vamos fragmentar essa rocha. Então, aqui eu tenho que explicar especificamente os equipamentos utilizados para esse circuito de via úmida que eu vou falar. Então, no concentrado de cobre, eu vou ter os moinhos de bola. Então, nesses moinhos de bola, eles vão ser de circuito fechado. Por quê? Porque o circuito aberto, eu tenho uma única alimentação dos moinhos, então eu tenho a deposição do material que é feita no moinho e dali ela é diretamente levada para, sei lá, para onde vai esse material depois vai ser tratado, utilizado, vai ser feita as pilhas de alimentação, pilhas pulmão, enfim. Não é o nosso caso. O nosso caso aqui é novamente para falar do concentrado de cobre. Então, por que ela vai ser fechada? Porque eu vou ter a alimentação do moinho, então ele vai processar aquele mineral lá por algum determinado tempo, e dali ele vai passar no peneiramento. Do peneiramento, a parte que não ficar retida, ela vai descer nos meus hidrociclones e vai voltar por ciclonagem para os moinhos. Então esse processo vai acontecendo até que eu atinja a granulometria requerida. Então quando eu tiver essa granulometria requerida, aí depois eu sigo com o meu concentrado para as demais áreas, onde ele vai para flotação, depois ele vai para o espessador. Do espessador eu tenho a ganga, que é o rejeito. Então eu expliquei um pouco desse circuito fechado, que é o que nós trabalhamos, e o circuito aberto, porque que nós não implementamos nessa planta, porque é uma planta de concentrado de cobre. Então o aberto eu passo uma única vez no moinho e depois eu já tenho o produto na sua forma final. Se ele é aberto ou fechado, e se são vias úmidas, se é via úmida ou seca. Então, ele é feito no circuito fechado, eu expliquei o circuito fechado, e é na via úmida. Por que é via úmida? Porque se eu fizesse... Por que não pode ser via seca? Porque a via seca, primeira coisa, eu tenho um consumo maior de energia, porque o material vai ter menos viscosidade. Se ele tem menos viscosidade, eu tenho um desgaste maior dos componentes ali que estão naquele moinho. Por exemplo, as minhas bolas, elas iam se desgastar mais, eu ia ter um excesso de poeira que ia ser formado absurdo, como nós temos na fase de britagem, nós temos os sistemas de despoeiramento, nós temos o sistema de nebulização, quando o minério passa pela parte da britagem primária. Se a gente não tiver o despoeiramento, se a gente não tiver a nebulização, é muita poeira. E isso a gente está falando de uma rocha que começou a ser fragmentada. E se a gente pensar ainda que essa rocha vai ser processada até a gente obter uma granulometria mais fina, eu acho que seria muito difícil nós conseguirmos isso se não fosse por uma via úmida. Então, eu tenho uma viscosidade melhor do material, a trabalhabilidade dele vai ser melhor, e nessa via úmida, nos moinhos,
As minhas bolas vão girar na carcaça do moinho e elas vão ser lançadas através da força centrífuga que vai estar presente nesse giro. E dessa força centrífuga eu tenho o lançamento formando uma parábola. E essa parábola vai ter o nome de efeito catarata. E eu tenho também o efeito cascata. Mas enfim, né? Isso aqui a gente está falando somente se tinha que ser um processo em via úmida ou via seca. Vai ser via úmida, eu já falei os porquês. Eu tenho benefício de economia de energia, benefício de não produzir poeira. E se eu não estou produzindo poeira, eu estou gerando uma mineração mais limpa, com emissão de menos poluentes, eu estou preservando a saúde das pessoas. Eu acho que é isso, consegui explicar tudo. Obrigado.